Paz do Senhor. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do livro de Jó. E que o Senhor, que é um Deus soberano e poderoso, sobre todas as coisas, Ele nos dê entendimento, sabedoria, que possa ser edificante para as nossas vidas esse estudo. Em nome de Jesus. Então Jó parece concordar que Bildade acertou em alguns argumentos, como no caso da lei da retribuição que Jó aceita. Ele então reformula uma questão que ele fizera em Jó 4,17, a respeito da possibilidade de um homem se justificar para com Deus. O verbo contender indica que Jó pensava em entrar com uma ação legal contra Deus. Os profetas costumavam usar esse termo para representar Deus entrando com uma ação contra Israel. Está lá em Isaías 1,2 e Malaquias 6,1. Contender em hebraico é quase sempre usado metaforicamente em Jó, referindo-se a um processo litigioso entre as duas partes, Deus e Jó. O dilema jurídico de Jó perante o Senhor, que para Jó servia simultaneamente como seu juiz e adversário, ressalta a urgência e a desesperança do apelo de Jó por um árbitro que ouvisse o seu caso. Jó imagina que as chances de ele conseguir responder ao interrogatório de Deus são pequeníssimas, 1 em 1000, algo que Deus confirmaria mais tarde. O verbo responder significa rebater uma acusação em tribunal, especialmente no interrogatório da testemunha pelo promotor. Quando Jó usa a expressão estende os céus, atribui esse fenômeno a Deus sozinho. O fato de que o Senhor anda sobre os altos do mar demonstra seu controle inigualável sobre as supostas forças do mal. A palavra altos enfatiza que o Senhor anda sobre os pseudodeus do mar, e colocando-o sob os seus pés. Versículo 13. Versículo 8 enfatiza que o mar é simplesmente uma força natural sob o controle do Deus onipotente. Lá no versículo 9 e 10 ele faz referência a Ursa, Órion e os 7 estrelas, que mostram que a criação de Deus, dos deuses das maravilhas dos céus, é esplêndida e é celebrada por Amós. De fato, essas palavras retornam à mente de Jó. A obra de Deus é tão incrível e variada, coisas grandes, maravilhas, que a mente humana simplesmente não consegue compreendê-la. A presença de Deus pode não ser perceptível aos olhos humanos, como diz lá no versículo 11 e 12, não vejo, mas suas obras são irresistíveis para o sentimento humano. A palavra soberbos, do versículo 13 a 16, pode ser representada por um nome próprio, Ahab, um dragão das águas. Representa um ser mitológico insolente e orgulhoso, responsável pela agitação das águas e produção de grandes ondas, e também pelo bramido do mar, e um equivalente ao Leviatã, o monstro marinho, que está lá em Salmos 87:3. Os versículos 17 ao 20 abundam em possíveis alusões irônicas. A afirmativa de Jó de que Deus o quebranta com uma tempestade prevê a aparição do Senhor de um redemoinho em Jó 38:1, mas com resultado diferente. Jó culpa a Deus por esmagá-lo e feri-lo sem causa, quando na verdade havia sido Satanás quem procurara destruí-lo. A palavra hebraica traduzida como quebrantar, no versículo 17, aparece em Gênesis 3,15 como ferir e descreve o conflito entre Satanás e a humanidade. A expressão não estimo a minha alma equivale a não me importo comigo mesmo, conforme o esclarecimento prestado no restante do versículo 21. Jó contraria as alegações de Bildade apresentadas em Jó 8:3, 20 e 21, acusando a Deus de destruir injustamente os sinceros e os ímpios.
Assim, no versículo 24, ele incrimina a Deus de ser um juiz injusto que cobre o rosto dos juízes da terra. Jó deseja ser considerado inocente perante Deus, não uma pessoa totalmente sem pecado, mas uma que pratica a justiça, não sendo merecedor de sofrimento. Mesmo se Jó se purificasse até ficar satisfeito, Deus poderia lançá-lo ao fosso. Versículo 31. Essa palavra, fosso, poderia ser traduzida literalmente como corrupção, uma imundície tamanha que suas roupas se recusariam a cobri-lo. Jó reclama que Deus não é homem para que ele o leve a juízo, lá em Jó 9:3. E Jó nem mesmo possui um árbitro imparcial entre Deus e si próprio, um mediador que possa apresentar seu caso perante Deus. O desejo de um árbitro entre Deus e a humanidade é um tema central no livro e antecipa a ênfase do Novo Testamento sobre Jesus como verdadeiro mediador entre Deus e os homens. Então nós vimos, amados, que nesse capítulo 9, Jó admitiu que não poderia ser perfeitamente justo pelos padrões de Deus. Ele entendia que, por natureza, tinha uma inclinação para o egoísmo e o pecado, e que não era irrepreensível aos olhos de Deus. Ainda assim, com todo seu coração, ele havia resistido e evitado o mal. Ele tinha confiança de que não havia desafiado a Deus e não merecia tal sofrimento. É por isso que Jó se queixou de que Deus o havia punido sem motivo. No entanto, o sofrimento de Jó não era uma punição da parte de Deus. A sua fé o mantinha firme e ele continuava a depender de Deus e confiar nele. Ele não amaldiçoou nem rejeitou a Deus como Satanás havia dito que ele faria, mas disse algumas coisas de que se arrependeria mais tarde. Aquilo que Jó tinha maior dificuldade em aceitar era o contínuo silêncio de Deus em meio a uma situação dolorosa, que não parecia ter qualquer propósito. Às vezes, Deus permitirá que atravessemos períodos obscuros e difíceis, quando Ele mesmo parecerá distante e indiferente. Mas mesmo quando Deus estiver em silêncio e permitir que atravessemos problemas graves, Ele ainda terá um plano para a nossa vida e devemos confiar, continuando a confiar nele. Jó viu a necessidade de um mediador que intercedesse entre ele e Deus para conciliá-los. Alguém que pudesse suplicar em seu nome diante do Todo-Poderoso. Jó não estava necessariamente predizendo a obra de Jesus, uma vez que Jó não estava buscando perdão, mas alguém que testemunhasse a sua inocência naquela situação. Ainda assim, as suas palavras desesperadas parecem apontar para Cristo, que se tornou tal mediador. Quando veio à terra como homem, Jesus pôde compreender a nossa situação e sentir a nossa separação de Deus. Sendo Deus, Jesus pôde assumir os propósitos do Pai e cumpri-los a nosso favor. A morte de Jesus não defendeu a nossa inocência. Ele pagou o preço para remover a nossa culpa. A sua morte na cruz não apenas pagou a punição pelo nosso pecado, como também preencheu o abismo entre Deus e seu povo. Com a sua morte e ressurreição, Jesus nos restaura a um relacionamento pessoal com Deus. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, ó Deus, porque Tu és um Deus soberano e grandiosamente poderoso, Pai. O Senhor controla a criação e o Senhor faz coisas grandiosas que vai muito além da nossa compreensão humana. A nossa sabedoria humana, ela é muito limitada, Pai. Nem sempre conseguimos entender os Teus planos e os Teus caminhos, mas que em nome de Jesus o Senhor nos dê humildade e perseverança, Senhor, na Tua presença. Sabemos, ó Deus, que não podemos nos justificar plenamente diante do Senhor, mas que nós possamos derramarmos diante do Senhor os nossos corações
levarmos ao Senhor as nossas dúvidas, as nossas dores, sermos sinceros sobre os nossos sentimentos, honestos com o Senhor em nossas orações, que possamos confiar em Ti, ainda que não estejamos entendendo, Senhor, certas circunstâncias que passamos em nossa vida, mas que a nossa confiança esteja sempre no Senhor. Lá no versículo 10 diz que o Senhor faz coisas grandiosas, inescrutáveis e maravilhas sem número. E nós cremos nisso, ó Pai. Nós cremos, ó Deus, na grandeza do Senhor. E que possamos compreendermos, ó Deus, todos os dias e reconhecermos a importância de permanecermos humildes e confiantes, Senhor, na Tua presença. Ainda que não estejamos entendendo o que está acontecendo em nossa vida, que o nosso coração continue sempre firmado em Ti, ó Pai, e possamos crer e confiarmos que o Senhor é um Deus soberano sobre todas as coisas e o Senhor é aquele que cuida de nós em todo o tempo, ó Pai. Nós Te louvamos por isso, entregamos ao Senhor as nossas vidas, os nossos corações, os nossos sentimentos, a nossa saúde, ó Pai, o nosso futuro, Deus. Entregamos ao Senhor a nossa família, ó Pai, e consagramos ao Senhor, ó Deus, o nosso lar e também, ó Pai, a nossa nação, Deus. Nós entregamos a Ti, ó Pai. Fica conosco, Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.